E aí, gente, tudo certo? Esse vídeo eu nem ia gravar, na verdade, foi meio de última hora, mas Deus tem falado comigo para eu começar a eternizar de alguma forma o que Ele tem falado comigo. Eu já falei sobre esse assunto com algumas pessoas, com amigos, devocional, mas eu queria de alguma forma da mesma forma que chegou bem, bom, assim, um sentimento bom para mim, eu queria que de alguma forma chegasse um sentimento bom para vocês também, porque é um assunto que se encaixa do que eu tô fazendo agora. Com esse vídeo aqui, porque eu não ia gravar. Eu tava até pensando em gravar mais em outro dia, mas hoje é o dia, né? O dia que eu decidi fazer isso. Inclusive, o tema que eu quero tratar aqui é sobre decisão. A decisão de entregar nosso caminho a Deus. A decisão de realmente viver algo extraordinário, mas confiando no que Ele pode trazer pra gente. E a gente decidir fazer com que o que Ele trouxe pra gente, a gente faça. De uma maneira que a gente consiga realmente agradar a vontade dele. E antes de começar, eu queria colocar dois pensadores aqui, chamado Viktor Frankl e o Soren Kierkegaard, que realmente fala sobre o sentido da vida e as nossas decisões e as consequências que vêm ao decorrer dela. Tem uma frase que o Frankl diz que é o seguinte: tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto uma coisa: a liberdade de escolher a sua atitude em qualquer circunstância. Obviamente, todo mundo sabe que coisas vão acontecer na nossa vida que a gente vai, obviamente, decidir o que a gente vai fazer. Vai para esse caminho, vai para esse, vai pensar dessa forma ou daquela forma. Complementando, né, que o que Frankl disse, que o Soren Kierkegaard fala o seguinte: existir significa escolher. Só que essas escolhas podem influenciar na nossa vida. Obviamente, se eu falar de uma forma com a pessoa e ela não gostar, vai ficar uma circunstância ruim. Mas eu decidi escolher, eu decidi falar daquela forma, ou decidi fazer tal atitude. Essas decisões refletem na nossa vida. Uma coisa que eu sempre falo para as pessoas: os sentimentos estão aí para ser vividos. Então, as suas escolhas também estão aí para serem vividas. As consequências estão aí para você viver elas também. Mas essa consequência pode ser boa, pode ser ruim, mas quando ela for ruim, a gente normalmente não dá muito preparado para viver. E deixando bem claro aqui para vocês: a decisão é sua, a escolha é sua. Você decidiu fazer tal coisa, você decidiu fugir, você decidiu não fazer. Então, quando a coisa bater na, na, na porta assim, um pouco mais forte, você vai ter que entender que compreender ela e vai ter que viver. A consequência é sua. Então você vai ter que desenvolver ela, vai ter que sentir ela. Então, independente do que venha, meu amigo, você vai ter que suprir, você vai ter que aguentar essa angústia. Mas, cara, deixando bem específico aqui mesmo, a escolha, a decisão é sua. Independente, é sua. E o que vier junto com ela é sua também. Compreenda. Você vai ter que viver ela. Agora, passando para um contexto mais bíblico aqui, numas histórias que todo mundo já conhece, é a história de Jonas. E eu vou colocar umas partes aqui e quero comentar alguns versículos junto com vocês. Mas aqui no versículo 2 a gente já consegue compreender que houve uma ordem de Deus. Da mesma forma que aconteceu comigo, que eu estou fazendo esse vídeo, que foi uma ordem, então vai acontecer a mesma coisa com você. Vai ter ordens que você vai ter que cumprir. E fala o seguinte: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. É um contexto histórico. A cidade de Nínive era uma cidade mais complicada, uma cidade mais tensa, né? Então, obviamente, o Jonas vai ter medo, só que a gente vai compreender que a decisão de Jonas, logo em seguida, no versículo 3, porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para que ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. A gente compreende que a decisão de Jonas foi realmente fugir de Deus. Só que também dá para compreender que ele não teve a fé suficiente, não teve a confiança suficiente para viver o que Deus deu para ele. Ele falou: Jonas, tu vai para lá. Mas ele não entendeu muito bem que Deus estava mandando ele ir para lá. Só que ele ia também. Se ele mandou, Deus vai junto com ele. Ele vai te mostrar, vai te ensinar o porquê ele te mandou para lá. Só que Jonas decidiu viver o dele. Não, eu tô na paz aqui. Ah, então eu não preciso ir para lá. Vou para Tarsis. Tarsis deve ser mais tranquilo para mim. Então, como eu disse, nossas decisões podem ter consequências boas ou podem ter consequências ruins. E essa decisão é sua. Você vai ter boa ou ruim.
Então, você vai ter que pensar muito bem sobre isso. Para Jonas, foi a decisão ruim, então vai ter consequências ruins. Logo em seguida, no versículo 4, você vê que é uma sequência. O versículo 4 fala o seguinte: Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de se quebrar. E a gente vê que as nossas decisões vão refletir também nos outros, porque não era só Jonas que estava lá. Era Jonas e um bocado de gente, era Jonas e os marinheiros, era Jonas e o capitão do barco. Então a gente vai ter que entender que algumas nossas consequências vão voltar só para a gente, mas algumas consequências vão voltar para os outros. E a gente tem que entender que a nossa decisão pode refletir nos outros. E muitas das vezes, quando essa consequência chega, a gente não entende, a gente não compreende, faz o quê? Culpa a Deus. Mas, cara, a gente tem que entender, mesmo falho, a gente tem o livre-arbítrio, a gente tem a nossa decisão, a gente pode fazer o que a gente bem quiser. Eu posso viver muito bem na minha vida aqui, tranquilamente, eu posso viver o extraordinário de Deus, independente se seja um começo ruim, ou independente se seja um começo bom, mas a gente tem que entender que eu só vivo o extraordinário de Deus se eu tomar a decisão que eu vou viver. Se ele falou para eu fazer, eu vou ter que fazer. Então só vive o extraordinário de Deus se você tomar a decisão que se você quer realmente viver isso. E no final a gente culpa a Deus sem noção. Realmente não entra na minha cabeça a gente culpar a Deus pela nossa decisão. Ele falou assim: tu vai. Só, cara, tu vai. O que vier depois você vai ter que compreender, mas se você vai querer viver o meu, vai querer viver o seu. Só que o que bate mais na minha cabeça é essa parte aqui. No versículo 5, que como eu falei que é logo a sequência, é 2, 3, 4 e 5, que fala: Então temeram os marinheiros e clamaram cada um ao seu Deus e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para aliviar o peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo deitado-se, dormia em profundo sono. Outra consequência, outra decisão dele. Ele decidiu deixar o povo lá em cima, se virando, tentando sobreviver de alguma forma, e ele foi dormir. A decisão dele de fugir para Tarsis, para fugir do Senhor, refletiu no pessoal, nos marinheiros, que não tinha nada a ver com isso. E ele decidiu ir pro porão e dormir. Os marinheiros já estavam jogando cargas para ver se diminuía o peso, para ver se melhorava a situação, mas o Jonas teve a capacidade, teve a compreensão de falar: não, a culpa é minha. Então ele compreendeu que a decisão foi errada, a decisão que ele tomou foi errada. Então a culpa é minha. Então não precisa lançar essas cargas no mar, me lança no mar. Esse vento vai se acalmar, porque a culpa foi minha. Vocês não deviam estar vivendo isso, a culpa foi minha. A gente vai entender aqui no versículo 12. Jonas respondeu: Pegue e me lance no mar, então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa essa grande tempestade caiu sobre vocês. Então ele entendeu, ele teve a compreensão de falar: a culpa foi minha, a culpa desse acontecimento foi minha. Ele teve a compreensão, ele teve o coração aberto para falar: vocês não precisavam viver isso, eu devia ter feito outra coisa, mas isso refletiu de alguma forma em vocês. Então me lancem no mar, que essa situação, essa consequência por minha culpa vai se acalmar. Mas mesmo que essa decisão fosse boa, foi de ajudar os outros, né, de alguma forma, ah, já tinha feito, né, já tinha um histórico feito do que Jonas já estava querendo, né, era fugir. E novamente veio a consequência dos seus atos. No versículo 16 e 17 fala o seguinte: Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e oferecendo sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Mas eu não vamos crucificar Jonas porque ele fugiu, porque Jonas teve os seus motivos, e a gente tem nossos motivos, mas a gente erra, a gente falha, a gente quer viver o fácil, mas a gente tem que compreender que mesmo no difícil que Deus preparou pra gente, a gente tem que viver. A gente tem que entender que o difícil vai vir, o mediano vai vir, mas o fácil também vai vir. Mas quando for vir o difícil, a gente tem que compreender e falar: cara, eu decidi viver isso. Paulo tá aí. Paulo de perseguidor virou perseguido. Os discípulos estavam aí. Ele podia muito ficar naquele barco, mas ele decidiu deixar o barco para trás. Da mesma forma é a gente. A gente tem que compreender que a gente tem que deixar certas coisas para trás. Porque
só deixando essas coisas para trás a gente consegue entender que ele está chamando a gente falando para viver o que ele quer, não o que a gente quer. Porque o que a gente quer é muito, muito raso, o que ele quer é muito mais profundo. Agora a gente passar um pouco mais para frente na história de Pedro. Eu era um discípulo. Pedro já viveu coisas extraordinárias com Deus. Ele convivia com ele diariamente. E a gente precisa compreender quando a gente precisa entregar nossos caminhos sem olhar a volta, sabe? Porque esse a volta pode nos desfocar, pode tirar nosso foco do que realmente era o alvo, que é Deus, que é Jesus, que ele estava no final daquele trajeto que Pedro ia caminhar. E logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia da multidão. E despedido da multidão, subia ao monte para orar à parte. E chegada a tarde, já estava ali só. O barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. Os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Logo respondeu Pedro e disse: Senhor, se é tu, manda-me ir até contigo por cima da água. E ele disse: vem. E Pedro, descendo sobre o barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-lhe e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. E como eu falei, normalmente a gente vai ter que tomar decisão. A gente vai ter que tomar a decisão de sair do barco em direção a ele. Você vai ter pessoas ruins querendo te influenciar. Vai ter consequências no seu trabalho, na sua faculdade. Vai ter circunstâncias que você vai ter que viver, cara. Mas no final a gente tem que entender que no final tem ele. No final a gente compreende que não é por mim, é por ele. É para ir até ele, é para se tornar mais parecido com ele. Isso é realmente decisão, isso é maturidade, uma mentalidade de quem realmente quer viver para Cristo. Caminhar sobre as águas de tanto Jesus quanto de Pedro, a gente consegue compreender que o poder de Deus não está limitado só nisso. O poder de Deus está muito mais. A gente não consegue compreender o tanto que é o poder de Deus. E a gente quer duvidar. É ser você mesmo, deixe até aí. E a gente quer duvidar do poder, da glória de Deus. E a gente faz isso, é constante. Não era para ser normal, mas a gente duvida do que pode vir, do que Deus está trazendo para a gente. E a gente quer viver o nosso. A gente quer viver duvidando. E a gente não vive. Você vê que Pedro aqui começou a olhar para o lado, começou a olhar para o outro, ficou com medo. Obviamente é um medo. Tá vendo batendo muito vento, tá vendo uma chuva muito forte. Você vai. Essas são as nossas dificuldades. Tá vindo a dificuldade, tá vindo falas de outra pessoa, tá vindo a dificuldade no trabalho. Mas a gente precisa compreender que não há dificuldade com poder suficiente para comprometer a glória de Deus, o poder de Deus. Não existe nada, não existe dificuldade nenhuma que consiga ser superior à glória de Deus, o poder de Deus, a vivência de Deus. E a gente foca mais nisso. Por isso que, assim como Pedro, a gente foca tanto no comprometimento, tanto na consequência ruim, no sentimento ruim, que a gente acaba afundando. Mas logo em seguida faz o seguinte: que não foi Deus, Jesus até ele, Deus já estava lá. Então a gente compreende que fala que ele estendeu a mão para Pedro, porque parece estar longe, mas não, ele já está lá. Independente do que está passando, Deus já vai estar lá. Mas basta você falar, salva-me, Senhor. Só que você tem que tomar essa decisão, falar, salva-me, Senhor. Que ele vai estender assim como estendeu a mão para Pedro, vai estender a mão para você. Só que tem que falar com o coração aberto, tem que falar com o coração, sabe, desejando, não falando, só me salva, que eu vou voltar a fazer a mesma coisa. Não, você tem que falar com um desejo, você tem que falar com compreensão, de falar que ele vai estar lá. Quando eu falar salva-me, Senhor, ele vai estender a mão para mim, como estendeu a mão para Pedro, e vai falar: eu tô aqui, ele já tá ali, não precisa ter medo. As circunstâncias vão bater, mas ele já tá lá. Ah, eu tô triste, mas ele já tá lá. Busque ele. Fala, salva-me, Senhor, que ele vai estender a mão para você. E no final do texto já fala o seguinte: quando eles já voltaram para o barco, já não tinha mais o vento se acalmou. E
para deixar bem claro para vocês, gente, que independente da situação, independente do que vem acontecendo, a decisão realmente vai ser sua. Você vai ter que compreender, você vai ter que desenvolver melhor. Só que no final, se você realmente tiver essa vontade, essa força de vontade, com o coração aberto, falar assim: me salva, salva-me, deixa eu caminhar sobre as águas, mas em direção a você, sem desfocar. Obviamente, como ser humano, a gente vai querer focar nas outras coisas, mas sem querer desfocar, ir até em direção a você, porque assim que quando Deus entrou no barco, o mar se acalmou. As consequências, as situações não eram mais as mesmas, porque com ele tudo fica mais calmo, tudo fica mais alinhado. A gente precisa entender que a nossa decisão não, a nossa força de vontade, o nosso braço não tem comparação com o dele. Nossa força de vontade não tem comparação a dele. E a gente, no final aqui a gente entende que quando a gente mais confia nele, quando a gente entende e confia nele, ele te leva para a terra firme. Ele vai te levar para a terra firme. A gente vê aqui no final do texto: e tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Os sentimentos ruins vão vir. Você vai ter que lidar com isso, infelizmente, mas você vai ter que lidar que isso vai te fortalecer. Mas quando esses tempos ruins vierem, você vai ter que compreender. Você tem que compreender que sozinho você não vai estar. Mas você vai ter que compreender que você que vai ter que buscar. Você que vai ter que abrir o coração para ele permanecer. E ele no final ele vai te levar para uma terra firme. Mas a decisão é sua se você vai querer ficar nessa terra firme. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco que de uma forma que falou comigo, a gente tem que passar, né? Não ficar só pra gente. Como o pastor Eliseu fala que tem certas coisas que não é para ficar só pra gente, a gente tem que passar pra frente. Às vezes é fácil falar que a gente vive para Deus, mas realmente fazer algo, se fortalecer, sair da nossa facilidade e viver realmente o que ele quer é um pouco mais difícil. E eu oro para vocês que façam isso. Não fiquem só no barco, mas caminhem sobre as águas, porque no final tem ele. E se você cair, tem ele. Mas você tem que pedir. Você vai ter que tomar a atitude de pedir. Mas no final sempre tem ele. Mas você decide. Vai viver para ele ou viver para você mesmo.